Boa noite. Vê se tá me ouvindo aí. Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando aí todos vocês para mais uma live. Hoje com o ex-prefeito Zé Raimundo, deputado estadual, pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista. Vamos chegando aí pra gente poder bater um papo sobre saúde mental. Araceli, seja bem-vinda, viu? Satisfação você aqui. Você não pode sair não, você fica aí, viu? Orlandinho. Tá me ouvindo aí direitinho? Gente, eu vou tentar colocar aqui só o tema da live aqui, enquanto Zé não chega. Segundo Indira. Só esperando o Zé pra gente começar aí, viu? Estamos quase mudando aí agora a hashtag. É tamo com Rô, viu? Gente, seja bem-vindo aí, viu? Vocês estão me ouvindo? Estão me escutando? Porque a Eliane falou que eu tô mudo. Tudo ok, né? E aí, Silvinha? Caio, colega aí de PSB também presente na live. Seja bem-vindo, irmão. Pronto, o nosso convidado acabou de entrar. Vamos convidar Zé aqui. Zezão, já mandei o convite pra você aí, viu? Só você aceitar. Chega, tô ansioso aqui pra falar com o homem. Grande Zé, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Como é que você tá, amigo? É um prazer estar aí com você. Pô, a satisfação é toda minha, Zé. Eu fico lisonjeado aí por você ter aceitado o convite. Enchi um pouco o saco aí de todo mundo para poder podendo conversar com você e agradeço de coração você ter aceitado esse convite. Bem-vindo a todos aí que estão nos acompanhando também pelo Instagram de Zé. Eu sou Rodrigo Ribeiro, sou psicólogo aqui de Vitória da Conquista
E hoje eu vou estar batendo um papo com o Zé Raimundo, né, que já foi ex-prefeito aqui de nossa cidade, é deputado estadual, pré-candidato a prefeito novamente aqui de nossa cidade. E, Zé, faça aí as suas considerações iniciais. Veja, Rodrigo, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar com você, com seus amigos, com seus colegas, com seus companheiros de trabalho, companheiras, e principalmente neste momento da pandemia, e você está também se comunicando, levando a sua mensagem, as suas preocupações de um profissional que trabalha com a saúde coletiva, com a saúde mental, especialmente nesse momento de tantas angústias, né? Tantos desafios, não é? E principalmente agora também, Rodrigo, com esse distanciamento, é necessário que possamos estar juntos, discutindo, refletindo, levando também a palavra de esperança, de conforto e principalmente dividindo as responsabilidades, né? Socializando as nossas preocupações e também nossos sonhos. Por isso é um grande privilégio para mim estar com você hoje aqui e todos os seus amigos, seus convidados. Eu que agradeço, Zé, mais uma vez. Eu falei fazer suas considerações iniciais era, de fato, fazer essa abertura, na verdade, saudando a todos e falando da importância, né, desse nosso tema. Zé, eu sei que o tempo é corrido, né? Eu sei que daqui a pouquinho você já tem um outro compromisso também. Então, assim, eu tentei otimizar o máximo possível aqui a nossa live À e eu vontade. vou. Eu pensei assim uma primeira pergunta para a gente poder disparar, né, nossa discussão e ela mais ou menos assim. Vamos trabalhar aqui logo um pouquinho então. A gente sabe que mesmo antes da pandemia, pelo novo coronavírus, o mundo já se deparava, né, com elevados índices de adoecimento emocional. Né? A gente pode falar aí dos transtornos principalmente relacionados à ansiedade e de humor, principalmente a depressão. Eles já eram considerados, antes da pandemia, as principais patologias que estavam acometendo, né, os seres humanos. Com a pandemia, no caso, que pegou muita gente de surpresa, especialistas das áreas estão antevendo assim um cenário mais adiante um pouquinho, onde essas questões emocionais elas podem vir ainda com mais intensidade, né? Os índices podem aumentar, inclusive. Aí minha pergunta para você, para a gente começar a disparar nossa discussão, é como que você, né, você já fez uma leitura inicial sobre isso, como você percebe esse cenário e como que as políticas públicas de saúde mental, né, elas devem ser tratadas de agora para frente. Alô, está ouvindo, Rodrigo? Tá, Estou não é? ouvindo perfeitamente. Olha, veja bem, eu acho que uma das consequências desta pandemia, ao meu ver, são várias as consequências. Eu acho que essa crise generalizada ela vai recolocar uma série de questões nos lugares. A primeira delas, ao meu ver, antes de entrarmos nessa discussão sobre as políticas públicas na área da saúde mental, antecede a essa questão o debate sobre o papel do Estado. Ou seja, nós tínhamos um cenário já aí há mais de 30 anos, 20, 30 anos, o famoso, os famosos teóricos da economia liberal, Banco Mundial, FMI, Escola de Chicago, que tem o ministro do Brasil, que é aluno lá da Escola de Chicago, eles criaram a famosa teoria do Estado mínimo. Portanto, essa teoria ela predominou e praticamente se enraizou em várias estruturas políticas do mundo e principalmente dos estados nacionais. Ou seja, a retirada do Estado, o Estado deixaria de regular a vida social, a vida econômica,
o Estado deixaria de ser um indutor da economia e das políticas públicas, e o mercado e os novos arranjos que, de certa maneira, ainda estão vigentes, mesmo naqueles projetos nacionais, do mercado e de uma parceria público-privada, ou seja, é a teoria do Estado mínimo. Nessa concepção, evidentemente que o Estado continuaria com algumas políticas, com algumas responsabilidades. Uma delas, se costuma dizer, que é a saúde, a educação, segurança pública, moeda, fisco e assim por diante. Mas o que nós assistimos, na verdade, foi um enfraquecimento das políticas públicas em geral, com poucas exceções, em países que, desde os anos 90, início da década de 10, países que seguraram, digamos assim, essa contraofensiva liberal e mantiveram suas políticas públicas relativamente robustas a partir dos Estados nacionais. No nosso caso aqui, mesmo na década de 90, os mais velhos e os que estão lendo um pouco da história da econômica, lembra que o Collor, uma das primeiras medidas do Collor foi abrir completamente o mercado para a indústria estrangeira. Houve uma quebradeira da indústria nacional. Depois o FHC, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, entrou ali, Itamar, depois ele, segurou um pouco, etc. Mas mesmo na década do PSDB, por incrível que pareça, os movimentos sociais e algumas políticas públicas no Brasil foram na contramão do neoliberalismo. Por exemplo, nós implantamos o SUS na década de 90, aqui em Conquista, não é? Nós implantamos vários programas, políticas sociais para o idoso, para a criança, para o adolescente. E quando o Lula assumiu o governo, em 2002, aí a coisa mudou completamente de figura. Vamos fazer justiça à história. Quer dizer, o FHC era adepto do liberalismo, ele implantou algumas medidas neoliberais, mas não chegou a escancarar, porque houve, de certa maneira, uma contenção na própria política brasileira. E, a partir do Lula, aí houve esse grande crescimento das políticas públicas, o fortalecimento do SUS. Na área da saúde, não é preciso dizer que você conhece demais isso aí, nós implantamos, né, toda essa assistência primária da saúde, inclusive, não é, inovamos na política mental, que foram, não é, a chamada deshospitalização psiquiátrica, foram as estruturas coletivas para poder envolver na base a atenção primária, envolvendo equipes multidisciplinar, tanto digamos assim, na atenção básica à saúde tradicional, entre aspas, não é? Agentes comunitários, com agentes, né, de endemias, com mesmo odontólogos, né? E depois montamos gradativamente, né, a lei que foi do PT, do companheiro de Minas Gerais, que criou uma política de assistência à saúde mental, começando com os núcleos, inicialmente o combate à droga, ao álcool, depois né, os núcleos, as unidades de saúde para criança, para adolescente, ou seja, não é? Então foi uma revolução. E agora, Rodrigo, para ir direto aí o cenário que está aí é um cenário, infelizmente, muito desafiador. Então, acho que a primeira grande tarefa nossa é valorizar o SUS. E essa crise mostrou que, se não fosse o SUS, sistemas públicos de saúde, com exceção nos países em que, de certa maneira confusa, os dirigentes não orientaram para o isolamento social, o caso da Suécia, que tem uma extraordinária estrutura de saúde pública, a Suécia, mas ali foi uma concepção de combate à pandemia que levou os dirigentes da Suécia, digamos assim, a liberdade. E hoje a Suécia, você está vendo aí, não é? Com uma situação difícil. Mas os sistemas de saúde, a própria Inglaterra, você viu que a Inglaterra, que também tem um bom sistema de saúde, no primeiro momento o ministro vacilou, mas depois ele retomou, ou seja, onde os dirigentes montaram uma estrutura
melhor, montaram uma orientação segura e o sistema assistiu, nós superamos. E no Brasil ficou muito claro, se não fosse o nosso SUS, é muito criticado, muito falado, mas é A o maior catástrofe ia sistema de ser saúde. bem maior. Isso é um caos, né, Rodrigo? Então, assim, a primeira tarefa nossa é revalorizar o SUS. E aí, depois, acho que valeria a gente fazer um de PSI, fazer um diagnóstico, não é? Nesse quadro que você fala, não é? De, crescentemente, infelizmente, as patologias de natureza subjetivas, psicológicas, ou seja, do sentimento, as doenças da alma, como diziam os antigos, né? As doenças da alma humana, elas vão explodir, porque o mundo cada vez mais isolado, o mundo dos condomínios, o mundo do isolamento, poucas diminuição do espaço público, da vida coletiva, não é? E aí, crescentemente, não é? Você que é psicólogo, que é especialista nessa área da saúde mental, muito provavelmente, muitos diagnósticos estão relacionados também, Rodrigo, às condições de vida, não é? Material. Então, combater as desigualdades, estruturar as famílias, estruturar a vida coletiva, a vida social vai ser fundamental. Então, o papel, a meu ver, dos profissionais da saúde mental, cada vez mais vai ser um papel social enraizado na sociedade, em todos os espaços do convívio humano. Da pré-escola, da criança que precisa ser diagnosticada ali com déficit de atenção, da criança que tem uma certa hiperatividade, da criança que tem suas distorções também por traumas familiares, do jovem, né? Do jovem que na crise de identidade não sabe o que é que se passa, nesse assédio exagerado, não é? Digamos assim, do sucesso imediato, dessa angústia que leva muitas vezes o desespero e a traumas mais profundos. Eu digo, Rodrigo, isso e falo também aqui como um pouco estudioso das relações humanas, das ciências sociais. Você sabe que essa questão mental foi desprezada durante muito tempo na história, né? O Foucault mostra isso com a história da loucura, também o nascimento da clínica. No Brasil, Jurandir Freire Costa tem trabalhos extraordinários. Roberto Machado também, ambos pernambucanos, Roberto Machado e Jurandir Freire Costa. Para você ter uma ideia, Foucault, quando esteve na Bahia, eu era aluno do mestrado, tinha 49 pessoas para ver Foucault. Foucault chegou, Foucault fez uma conferência no mestrado de Ciências Sociais, tinha 49 pessoas. Meu Deus do céu, se Foucault tivesse vivo, chegasse hoje, seriam 10, 12 mil pessoas. Mil pessoas. Porque esse tema, não é esse tema da saúde mental, ou seja, isso explodiu nos anos 90, não é? E, sobretudo, agora no início dos... Mas eu estou falando demais, a live é sua. Então, eu diria assim, Rodrigo, que eu acho que esse é um tema, é uma real sensível para a gente trabalhar ela logo que a gente possa fazer um diagnóstico da cidade de Vitória da Conquista, de onde vêm esses pacientes, de onde vem essa população muitas vezes fragilizada por falta de um apoio familiar, de uma condição de vida material, ou então do esgarçamento das relações humanas no próprio convívio dele, no bairro, no condomínio. Ou seja, nós precisamos pensar, ao meu ver, a saúde mental nessa dimensão também antropológica e do convívio com a sociedade. Mas é um grande tema, viu? Estamos aí para aprofundar esse debate, essa reflexão. Ô Zé, você foi genial com toda essa revisão, inclusive histórica aí que você fez. Mas a pergunta, eu chamei a atenção para a questão do contexto, porque é justamente o que você falou. Com todos os problemas, por exemplo, que o SUS ele pode ter em algumas circunstâncias, ficou provado para a gente, né, o tamanho da sua importância diante dessa pandemia, né? Eu falei agora há pouco que se não fosse o SUS, a gente viveria uma tragédia muito maior. E no campo da saúde mental também, alguns conservadores, alguns, eu posso chamar aqui, oportunistas da doença psíquica, que tem também em outros segmentos da saúde, eles utilizam da retórica, no meu ponto de vista, perversa,
para dizer que esse modelo, que inclusive você mencionou aí, né, que foi aprovado por Paulo, deputado inclusive do PT lá de Minas, né, a lei vem com o nome dele, né, eles utilizam do argumento dessa política substitutiva, aquele modelo hospitalocêntrico, de não ter dado tão certo para poder voltar com essas retóricas de enclausuramento novamente, de internação de maneira compulsória, até de eletrochoque como uma das primeiras terapias a ser adotadas no tratamento, enfim. A gente percebe, diante dessa política, que ela ainda, por mais que já tenha aí 20 e poucos anos, não é isso? Exato, essa política de saúde mental, ela surge tem 20 e poucos anos, as fragilidades dela é o que fortalece o discurso dessas pessoas conservadoras e que tem, inclusive da psiquiatria, da própria psiquiatria, que tem o interesse de lucrar, né, vamos dizer assim, em cima dessas doenças. Isso era uma coisa que já era para ter passado. E a gente percebe que a discussão está voltando à tona. Aí, diante disso, Zé, eu falei até esses dias em outra live com um companheiro da gente, com o Wilton, que daqui para frente, essa questão da saúde mental, essa pauta da saúde mental vai ter que estar sobre as mesas de qualquer gestor, né? De vereadores, de prefeitos, de governadores, de presidentes do mundo afora, né? Porque já temos um problema significativo, né, de adoecimento psíquico e, como eu falei agora há pouco, existe aí, na opinião de alguns especialistas, que isso pode aumentar daqui para frente. E aqui em nossa cidade, Zé, só para a gente voltar aqui à nossa discussão, nós temos uma rede que, de certa forma, ela sempre foi reconhecida, até mesmo pelos governos anteriores, né, que estruturou essa rede, como sendo uma boa rede. Mesmo não funcionando da maneira adequada, ela sempre foi reconhecida, principalmente no Norte e Nordeste, como uma rede muito boa, essa rede de assistência. Nos falta aqui em Vitória da Conquista alguns serviços ainda. Nós temos aqui na nossa rede um CAPS infantil, né, que eu já tive a honra de ser coordenador durante 3 anos, um CAPS AD, um CAPS 2, temos também os leitos, né, de retaguarda que são disponibilizados lá no Crescêncio, mas falta alguns serviços ainda, né? Falta unidade terapêutica, unidade de acolhimento, falta inclusive outros CAPs, né? Porque segundo a nossa portaria, vamos dizer assim, que regulamenta os CAPs, pelo índice populacional, nós já poderíamos ter mais. Então, esse é um problema, né? Essa é uma questão, vamos dizer assim, uma lacuna que a gente precisa pensar. Mas também, nós que somos da luta antimanicomial, que somos da saúde mental, nós entendemos também que somente a abertura desses serviços não resolve de todo a nossa demanda. A gente perpassa aí por qualificação profissional, por contratação de mais pessoas, né? Enfim, não sei como, para a gente poder dar essa intensificada na rede. Você acha, Zé, como é que a gente poderia, diante de um cenário desse, que inclusive vem aí até dos últimos 2 anos, retirando todos os tipos de recursos da saúde, a gente sabe disso, você sabe melhor do que eu, como é que a gente pode estar pensando uma rede que atenda a maior quantidade de pessoas e de uma forma e que tenha qualidade nesse atendimento? Como é que seria possível isso? Veja, Rodrigo, olha, eu acho que nós deveríamos, eu falo aqui muito mais como observador. Você sabe que a nossa pré-candidatura está se gestando. Se Deus quiser, a gente vai poder aprofundar esse diagnóstico de cada setor da nossa cidade, das políticas públicas, das instituições. Vamos dar um mergulho, passar um pente fino, digamos assim, no funcionamento de todas as nossas políticas públicas. No caso da saúde, fazer um levantamento distrito por distrito, como é que está a atenção básica, como é que está essa passagem da atenção básica para a média e alta complexidade, que era um gargalo que nós constatamos aqui a partir ali de 2008, 2009. Nós levamos 10 anos implantando a atenção básica e, a partir dali, um gargalo. Depois, alguns serviços especializados. E, no caso da saúde mental, nós começamos, como você lembrou, inicialmente, mesmo antes do governo Lula de implantar a política nacional, nós começamos aqui com o Centro de Combate ao Álcool, a Drogas, não é? E que depois se tornou um CAPS. Era o CETAD. Aí nós evoluímos, não é? Eu lembro bastante.
quando eu assumi a prefeitura, participei do debate com a doutora Célia, não é? O pessoal que tinha saído, Suzana, que era a nossa secretária de saúde, os debates, eu também ali aprendendo, viajando, indo para os encontros dos prefeitos, indo para os seminários, indo para as conferências, não é? Para poder também, evidentemente, que o gestor ele precisa estar, digamos assim, convencido, instruído, né? Ou seja, o gestor que não é calunduzeiro, ignorante, ele aprende, né? Eu costumo dizer lá para os meus amigos, colegas deputados, que a Assembleia Legislativa é um grande espaço para você também entender, estudar as coisas, não é? Se você, digamos, tiver vontade, quiser e se dispuser, ler, estudar. Então, assim, nesse caso aí, eu acho que, assim, feito esse diagnóstico, Rodrigo, e combinando esse tema que agora explodiu no mundo inteiro, racismo e desigualdade, ou seja, respeito às diferenças, a diversidade humana em todas as suas situações, inclusive biológica. Os seres humanos são, né, cada um com seus condicionamentos biológicos, com suas patologias, com suas, né, dificuldades. E no caso da doença, entre aspas, né, quer dizer, da chamada doença mental, não, mas eu diria do transtorno mental, que seria, os conceitos vão mudando ao longo da história, né? Ao longo da história, e sobretudo nessa condição de mais leve, né? Digamos assim, numa situação mais leve, tem que ser preventiva e generalizada. E aí não pode estar, ao meu ver, só no sistema de saúde. Ou seja, a saúde mental ela tem que estar na educação, tem que estar no social, ela tem que se espalhar. Porque a saúde como um todo, para dizer a verdade, né? Porque senão, claro, é impossível também, senão você vai dizer, tipo aquela coisa de Machado de Assis, não é? Quer dizer, todo mundo é doido, não é bem assim, todo mundo, entre aspas, né? Estou usando aqui o termo da época, aqui, né? O alienista, né? Eu sou o alienista. Isso. Então veja bem, não é isso, mas há efetivamente uma insegurança psicológica, uma insegurança do convívio humano que as políticas de saúde mental precisam tratar. Então, eu diria, vamos fazer um diagnóstico do funcionamento dessas instituições, dessas políticas, e, em seguida, identificar a população mais vulnerável, Rodrigo. Veja também que muitos casos de violência doméstica, da questão da violência contra a mulher, de violência contra as crianças, também passa por esse descontrole, por essa situação material e mental dos indivíduos, não é? Então, aí, nós precisaríamos, ao meu ver, assim, ser mais ousado e inovador. Esse mundo que vai sair depois da pandemia, com certeza absoluta, vai ser um mundo que a gente vai precisar levar aí 1 ano, 2 anos, sentando, identificando e, digamos assim, criando novas formas de políticas públicas. Eu não sei, não teria uma resposta definitiva para você, mas quais são os elementos positivos aí? O reconhecimento de que o SUS é importante. 2, o reconhecimento de que as desigualdades são profundas. 3º, comportamentos agressivos, racismo, violência precisam ser combatidos com muita severidade e com muitas, digamos assim, alternativas para esses sujeitos sociais que precisam ser reintegrados na sociedade. A partir desse horizonte, vamos à luta agora o quê? Para mais recursos. Temos que colocar novo padrão para o financiamento do SUS, temos que taxar as grandes fortunas. Não é justo quem compre helicóptero, né, não pague imposto. Não é justo quem compre iate não pague imposto. Não é justo quem compre jet ski não pague imposto. Né? Temos que transferir renda para tornar uma sociedade mais sadia, Rodrigo. Eu acho que essa questão, todas essas políticas que envolvem a preservação da vida, né, isso vai perpassar aí pelo fomento dessas políticas todas que você mencionou, será, nesse momento, depois da pandemia, a nossa prioridade.
Eu vejo, Zé, que é um desafio grande, porque essas outras forças que discordam desse pensamento que a gente está falando aqui agora, elas estão aí e não estão, de certa forma, para brincadeira, né? Elas estão agressivas, fazendo uma campanha muito forte quando se trata em desqualificar todos os tipos de políticas sociais, né? Principalmente através das redes sociais, e que Inclusive, né, eles mudaram várias portarias, né? Mudaram várias portarias em relação à exatamente história da hospitalização, não é isso? Que nós víamos isso. naquela linha da socialização, eles mudaram. Mas agora eu acho que eles tomaram, mas continua, eles tomaram 1-0 agora com esse negócio da pandemia aí, viu? A pandemia, infelizmente, a gente eles estão aprendendo pela dor e pelo sofrimento de muitas pessoas o quanto que essa visão, esse modelo de mundo, esse modelo econômico que eles preconizam tanto, não funciona. Né? Infelizmente, pessoas estão tendo que morrer, muitas pessoas, diga-se de passagem, para que fique evidente a importância desse tipo de política. Para você ver, Zé, agora, por exemplo, em fevereiro, antes da pandemia, o ministro Mandetta que saiu, aí eu vou falar de prevenção aqui, da atenção básica, mas eu não fujo do assunto da saúde mental, ele fez uma portaria onde praticamente ele acaba com o NASP na cidade. Ou na cidade não, no país. Ficando à mercê do prefeito, qualquer escolha, ele acaba com as diretrizes do NASP, né? Então, se o prefeito ele pode tirar a nossa equipe, vamos dizer assim, que é qualificada para um atendimento coletivo, multiprofissional, e colocar para isso. E quando eu falo multi, é multi mesmo, porque às vezes não é só trabalhar junto de outros profissionais. Eu falar, por exemplo, como nutricionista, eu fazer uma palestra ou fazer um grupo sobre alimentação infantil. E aí o nutricionista vir e falar sobre depressão. Então, no NASF acontece isso. De fato, um trabalho multi. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver na prática o conceito de multiprofissionais, nesse conceito de trabalhar multi. Foi a primeira vez que eu vivenciei, foi no NASF, nesses 12 anos de carreira. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, ele muda toda a diretriz do NASF. E a gente está sentindo na pele o desmonte do SUS. A gente pensava que era uma coisa que estava lá distante, tá chegando para a gente, tá chegando. E eu não vou dizer que a responsabilidade é do gestor local só isso, não. É mais acima, a plano de estrutura mesmo de política. Com a pandemia, essa questão deu uma segurada, porque a pandemia agora passou a ser o foco, né? Mas estamos presenciando, sim, um desmonte na pele, né, dessas políticas de saúde e a quem conquista também. Por isso, a minha agonia, Zé, quando eu falo em relação à saúde mental, porque a demanda vem aumentando, e aumentando muito, né? Para você ter uma ideia, os serviços daqui do município, como esses que eu mencionei no início, né, os CAPs todos, os profissionais eles já estão adoecendo, para você ver a gravidade de como é que é isso. Né? A demanda tem aumentado, os serviços não têm aumentado, a quantidade de profissionais não tem aumentado, e vai chegar um momento que os profissionais da área vão ficar adoecidos, e é o que está acontecendo. Daí a minha preocupação, né? Como que a gente pode melhorar essa qualidade dessa assistência. Porque é uma questão séria que está acontecendo aqui também. Não somente aqui, né? Em todos os níveis aí do país. Viu, Rodrigues? Sobre isso aí, inclusive, eu queria ressaltar o compromisso do nosso governador Rui Costa, também da Assembleia Legislativa, do secretário Fábio Vilas Boas, que no caso específico dos profissionais da saúde do Estado, tão logo se constatou que digamos assim, um índice elevado de contaminação dos profissionais da saúde pelo coronavírus, o governador mandou uma lei para a Assembleia Legislativa e nós aprovamos essa lei, já agora imediata, né? É claro, além dos cuidados necessários os equipamentos de proteção individual, para poder fortalecer a segurança higiênica, para, digamos assim, a proteção contra as contaminações, etc., o governador aprovou nesta lei uma ajuda emergencial, um abono emergencial, um estímulo emergencial
a todos os profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A lei e já passou, digamos assim, já entrou isso na programação da Secretaria da Saúde. E, evidentemente, não é uma coisa para se divulgar, mas até um seguro de vida, uma pensão para os familiares que venham ter seus entes queridos, digamos assim, não é? Mortos em função da pandemia, do Covid-19. Essa lei foi aprovada e já está em vigor, não é? É claro que, numa situação de tensão, de exaustão, todos os profissionais da saúde estão vivendo isso, não é? E, evidentemente, os profissionais da saúde mental, pela situação, aumento do desemprego, temor, medo, não é? Com certeza absoluta vai ser vai impactar muito na qualidade dos serviços, não é? E do atendimento, se você não abre novos postos e não tem condições. Mas, infelizmente, não é? Nesse momento, em plena crise, nós não estamos discutindo, digamos assim, esse aspecto que não está muito visível. Porque nós só estamos de olho lá, não é? O contaminou, leva para o hospital. Não estamos observando, digamos assim, essa retaguarda. Não estamos observando, ou não se tem divulgado essas tensões em outras áreas da saúde. Daí a importância desse tema, mas eu tenho absoluta convicção que o debate sobre o repensar o SUS positivamente, reconstruir o SUS, que eles, na verdade, começaram a destruir, e muito fortemente nacionalmente. Aqui na Bahia, graças ao governo Wagner e graças ao companheiro governador Rui Costa, nós estamos na contramão dele. Nós estamos abrindo policlínicas, abrindo serviços, criando mais estruturas, apoiando os municípios, não é? Para poder manter um nível razoável do funcionamento do SUS. Mas agora a nossa grande batalha vai ser repensar fontes de recursos, revalorizar os profissionais do SUS e, aí, evidentemente, já internamente, dentro do ambiente dos profissionais, repensar novas práticas, repensar novos mecanismos, porque realmente vamos ter que ser inovadores, não é? Eu estava lendo algumas matérias muito curiosas, não é? Por exemplo, de como, quando você tem governos comprometidos, pelo menos governos abertos a certos temas, como você consegue soluções relativamente importantes, sem necessariamente, não é, ser soluções tradicionais. Por exemplo, a Etiópia, no combate ao coronavírus. Não é? Todo mundo sabe que o diretor da OMS ele é etíope, não é? Ele é etíope. E lá, no início da pandemia, tinha apenas 26 respiradores para 110 milhões de pessoas na Etiópia. 26 respiradores. E o nível de morte na Etiópia é pequeno, porque eles criaram uma rede, eles construíram 50 mil, digamos assim, ambientes para você manter em quarentena as pessoas e 50 mil e 15 mil equipes saíram, digamos assim, treinando as pessoas. Quer dizer, um movimento de massa. O Vietnã não teve até agora, salvo engano, um morto. O Vietnã não morreu uma pessoa. Claro. O que foi que o Vietnã fez? O primeiro caso, 2.000 pessoas. Isolou. No segundo caso, 10.000. Isolou, fechou. Ou seja, então tem, digamos assim, alternativas, vontade política, consciência. No caso, por exemplo, do nível de violência nas favelas do Rio de Janeiro, mesmo aqui em Conquista, níveis razoáveis, digamos assim, razoáveis não, níveis, eu diria, acima do normal em algumas situações que já houve na cidade, melhoramos agora. Mas onde é o foco? Nós temos que ir para o foco, acabar com aquele foco, achar uma solução para aquele foco. Por exemplo, a violência policial, que agora o mundo inteiro está descobrindo, precisamos repensar isso. E aí entra o quê? Entra
é uma visão multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, pessoas, sociólogos, antropólogos, para poder abordar o problema e criar soluções. Não vai ser diferente em relação aos comportamentos, entre aspas, não é? Que a gente considera anormais, a agressividade, o desequilíbrio mental, a insegurança, é muito grande a insegurança da juventude. Né? É impressionante como na minha geração a gente sabia o que queria, o mundo de hoje mudou, a insegurança é total. E esses jovens se tornam, às vezes, entram no mercado do trabalho inseguros, sem saber o que é que quer, e se tornam depois, inclusive, não é, digamos, portadores de comportamentos patológicos, de comportamentos mentais. Então, tudo isso aí, Rodrigo, eu acho que a gente precisaria fazer, de fato, aí uma grande reflexão, fazer uma pauta e uma agenda dos debates, não é? Para nós reconstruirmos, é claro, de imediato, fortalecendo aí o que nós temos, recompondo o que nós temos, as nossas unidades, os nossos centros, os nossos CAPs, não é? A articulação dos CAPs nosso com digamos assim, a assistência de maior complexidade junto aos hospitais do Estado, não é? As unidades de urgência e emergência psiquiátrica, não é? Ou seja, para poder atender aqueles casos mais agudos, e nós, no caso do município, sobretudo, é trabalhar na prevenção e nessas situações que você conhece muito bem aí, da população muitas vezes desassistida, não é? Que procura as nossas unidades, não é? E às vezes tem até o bom atendimento dos profissionais, mas quando sai dali, o desdobramento na vida delas não encontra. Né? Daí a necessidade da política de geração de emprego, de renda, para poder melhorar a situação material dessa população. Aproveitar o que tem dado certo, né, Zé? Isso é fundamental, mas chamar para essa reflexão, não somente nós trabalhadores, mas também assim, a população, né, de uma forma geral, para os novos desafios que nós vamos nos deparar nessa nova era, assim como você mesmo disse agora há pouco, que vamos vivenciar daqui para frente. Eu gostaria de registrar aqui, Zé, que eu acabei não vendo no momento que entrou, a presença do deputado federal Valdenor Pereira, mandou aqui um abraço para a gente. Aproveito também a oportunidade de dizer que Valdenor, ele também está sensível a essa questão da saúde mental. Tenho conversado com ele muito sobre isso, e ele, inclusive, já se colocou à disposição para estar colaborando, né, na melhora dessa nossa rede de atenção psicossocial aqui no município. É um grande parceiro. Registrar também aqui a presença de André Ará, que era o presidente do PSB, e de Gildelso, que estava presente também nas lives. Zé, focando só mais um... Deixa eu dar um abraço para ele também, né? Um abraço também aí. Um abraço para Valdenor, para Gildelso e para Ará, André Ará. Viu, Rodrigo? E no caso de Valdenor, a lei Paulo Delgado, né? Paulo Delgado, que foi o nosso companheiro, né? Que junto no governo Lula implantou essa legislação brasileira, não é? Digamos assim, para poder atualizar a psiquiatria brasileira. Que o Brasil, Rodrigo, você sabe também que o Brasil já houve momentos no Brasil de grandes avanços na psiquiatria, não é? Sim. Grandes avanços na psiquiatria. O nosso Nina Rodrigues, que foi formado, digamos assim, Juliano Moreira, Nina Rodrigues, vários médicos, né? O Afrânio Peixoto, né? Que foi assistente de Juliano Moreira. Todos eles, no seu momento, ali, final do século XIX, início do século XX, eles deram uma importante contribuição à reflexão, ao conhecimento como eu diria, não é? Dessa temática. Claro, ainda numa linha de hospitalização, numa linha do choque elétrico, etc. Mas a Nise da Silveira, que foi uma grande intelectual formada na Bahia alagoana, política, militante de esquerda, ela foi do Partido Comunista, depois ela rompeu com o Partido Comunista, se tornou amiga dos trotskistas, da oposição de esquerda, amiga do Jung, não é? E introduziu no Brasil as terapias alternativas. Não é? Todo mundo sabe, né? O museu
que ela criou, né? Nise da Silveira. Depois dela, nós tivemos também, junto ali ao Partido Comunista, porque a gente fala assim, a esquerda brasileira, olha, as grandes saídas, os grandes intelectuais, as grandes novidades no campo das ciências humanas, das artes, da cultura e da ciência. Praticamente todos os físicos brasileiros eram simpatizantes do Partido Comunista, do Prestes. Os grandes, Mário Scheber, vários Lattes, César Lattes, que o seu currículo, que você bota lá, né? O nosso currículo, todos eles simpatizantes do progresso, do iluminismo e da razão, da ciência, não é? Então, a nossa psiquiatria, ela teve momentos, e aí, como eu dizia, dentro desse grupo aí, os chamados sanitaristas, não é? Todas essas políticas de se pensar uma saúde pública vem da escola de Recife, vem do Capistrano, o pai do Capistrano Filho, não é? Vem do Josué de Castro, não é? Todas essas elaborações, depois Manguinhos, né? o grupo do Rio de Janeiro, todos esses intelectuais pensaram o Brasil digamos assim, nessa visão social, nessa visão antropológica, nessa visão de que a saúde é também a sociedade, de que a sociedade também é a saúde, ou seja, percebe? E aí veio agora a última grande contribuição foi do governo Lula, o Paulo Delgado, né? Que mudou completamente essa visão, que embora a Nise da Silveira, essa escola, digamos, alternativa, né? Na linha, inclusive, o Paulo Delgado, na linha dos italianos, né? Que também lá, militante do Partido Comunista Italiano, a chamada antipsiquiatria, ou seja, então é impossível a gente pensar o Brasil, a saúde pública, sem a contribuição desse pensamento liberal, desse pensamento criativo, desse pensamento da ciência nacional que tem a marca da esquerda, do humanismo e de outras correntes. A esquerda não tem um monopólio de tudo, não. Mas você não pode pensar o mundo sem essas grandes contribuições desses autores, dessas figuras, desses personagens da nossa história, Rodrigo. Por isso, a importância, essa referência aí ao companheiro Valdenor, a Gidelso Ará, que são companheiros que a vida inteira, sobretudo o Valdenor, a grande responsabilidade nossa agora é de, efetivamente, não deixar o desmonte do SUS. Inclusive, nessa linha aí, né, do retorno à hospitalização, né, a hospitalização, sobretudo digamos, né, dos transtornos mentais, dos portadores dos transtornos mentais. Não deixar isso, barrar urgentemente. Ô Zé, assim, a gente percebe que a história da humanidade, ela é como se fosse um ciclo, ela de tempos em tempos ela se repete, e a sensação que eu tenho é que estamos atravessando novamente uma era das trevas, sinceramente, a sensação que eu tenho é essa, e que tanto que esse comportamento reacionário, conservador, a gente demonstra na prática retrocessos de todos os aspectos, inclusive das políticas públicas mesmo. O porquê disso, Zé? Como é que a gente caminha tanto assim, olhando por essa ótica assim, tão positivamente, em tão pouco tempo a gente é capaz de um pensamento regredir e ganhar tanta, eu não sei nem se a palavra é correta, né? Um pensamento regredir, mas assim, um conjunto de ideias, ela caminhar tão contrário do que a gente estava, em tão pouco tempo do que a gente estava fazendo. Veja, Rodrigo. Aí você... Isso é muito difícil para mim, Zé. Veja bem, a história, a humanidade, a sociedade humana sempre foi... ela caminhou no sentido de um progresso. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, esse progresso ele não é linear. Ele é, digamos assim, ele tem seus ciclos, né? Ele tem as ondas, né? De idas e voltas. As ondas de idas e volta, né? Tem uns autores, ultimamente eu descobri, quer dizer, ele estava aí há muito tempo, mas eu estou lendo ele intensamente, que é o Steven Pinker. Ele escreveu um livro, tem vários livros dele publicados no Brasil, mas tem um livro dele que é muito interessante, que se chama
Os anjos bons da nossa natureza. Os anjos bons da nossa natureza. Eu estou até rascunhando um pequeno artigo chamado Os Anjos Maus, Os Anjos Maus da Burguesia. É por aí. E também o Steven Pinker, ele tem um outro livro também chamado, né, sobre, não é bem razões do iluminismo, é do Sérgio Rouanet, aquele da Lei Rouanet. Ele tem um livro interessante, o Razões do Iluminismo. Mas esse livro, o outro livro do Pinker, ele dizendo a necessidade de permanência do iluminismo. E o que é o iluminismo? É a razão do século XVIII, é a razão do século XIX, que foi a burguesia quem destruiu aquele mundo mítico, transcendental, baseado em crenças e não nas evidências da razão humana. Ora, o que é que ele diz, e outros autores vão dizer, que mesmo com essas ondas, mais do que nunca, o racionalismo e o iluminismo precisam ser resgatados. Ou seja, quando um grupo dominante abandona os ideais de progresso, são as outras classes que precisam segurar essas bandeiras. Então, por exemplo, a burguesia hoje, a burguesia rentista, a burguesia que vive de ficções, ganhando dinheiro, tal nos papéis, imaginariamente, quer dizer, não trabalha, não produz, essa burguesia abandonou toda a razão de progresso real. Então, quer dizer, são as classes populares, as classes médias, que nós é que temos que retomar a bandeira da igualdade, da liberdade, que eles abandonaram. Como é que a burguesia veio ao mundo, veio à história, se tornou um grupo dominante, defendendo igualdade, liberdade e fraternidade? Exato. O que foi que ele deixou? Qual foi o legado? O Marx diz que, até certo momento, a burguesia foi progressista na história, que ela desenvolveu as forças produtivas, ajudou. Mas, a partir de determinado momento, ela se tornou regressiva. Ela começou a destruir a humanidade, ou seja, levar a humanidade para uma barbárie. O que nós, quer dizer, os reformadores sociais, sem nenhum rótulo, religiosos, crentes, católicos, ateus, aqueles que os humanistas, é que tem que abraçar essa bandeira. Somos nós que precisamos abraçar a bandeira da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A burguesia já abandonou, mas nem por isso eles não têm mais como levantar essa bandeira, definitivamente. Estão desmoralizados. Então, essa bandeira é nossa. Eles defenderam o racismo, o apartheid, ou seja, eles se traíram pela própria... A história mostra isso. Então, nós é que somos portadores dessas bandeiras históricas. Claro, a liberdade que eles queriam era a liberdade do comércio, a liberdade da propriedade privada, o monopólio da violência. Né? O que nós queremos, a liberdade de fato, é dar a todas as pessoas as mínimas condições e dignidade. Não é possível que os homens da caverna podiam se proteger melhor do que os homens de hoje, porque eles tinham a liberdade de encontrar uma caverna e morar dentro da caverna. Hoje, os homens de hoje, a sociedade de hoje, não garante sequer uma casa para as pessoas morarem. Então, significa que esse sistema é irracional, que esse sistema mergulhou a humanidade numa barbárie. E nós, os reformadores sociais, somos nós que precisamos retomar com muita força, com muita energia, com muita fé e esperança, essas bandeiras históricas que a burguesia um dia defendeu e que abandonou essas bandeiras. Né? Então, o Steve Pinker ele traz isso muito, muito interessantemente. Né? Há outros autores também. Aliás, tem muita coisa boa sendo escrita aí nos últimos 10, 15 anos, né? Para a gente repensar esses anos do final do século e início do século XXI. Zé, exatamente. Uma outra bandeira também que a gente tem que ter bem nítida, né, todos nós, que é a bandeira da solidariedade também, e da empatia, né, que é o que vai... É isso, né? São esses termos novos que a gente vai ter que se apropriar, porque daqui para frente a gente vai precisar. Eu não sei como é que tá você de horário aí. Já deu seu horário? Até umas 5 para as 19, né?
É por isso que eu falei. 19 Isso, horas você Indira, entra aí com a... para a gente encerrar. Zé, eu quero te dizer que praticamente eu participei aqui de um módulo, né, da aula de saúde mental. Você é mais do que é, um pré-candidato, não é nada disso. Você é conhecimento. Eu acho que todo mundo que pôde nos acompanhar aqui aprendeu mais um pouquinho com você e eu, sem sombra de dúvidas, aprendi mais sobre a história, sobre todo esse pensamento que contribuiu para que surgisse políticas libertárias no ponto de vista do ser humano, né? Não libertária de comércio, mas de liberdade do ponto de vista de ser humano que você trouxe hoje para a gente. Quero te dizer que são muitas as angústias, né, dos trabalhadores da saúde mental. Espero poder colaborar em algum momento para que isso diminua. São muitas angústias mesmo, de vários aspectos. Agradecer você imensamente, né, por ter aceitado esse convite. Eu acho que, junto aí, eu tive a oportunidade de fazer uma live também com o Wilton Cunha, que é um amigo que está me ajudando muito, que é um grande apoio que eu recebi também, e que eu acho que vocês dois, assim, para mim, ter escutado e ter participado dessas lives com vocês foi de um engrandecimento pessoal muito significativo. Eu agradeço, eu acho que os colegas da saúde aí, não sei se todos entraram, né, meus colegas de NASF, colegas de CAPES, eu sei que eles queriam que eu fizesse até mais perguntas, mas eu entendo que é só um pouquinho de tempo que nós temos, a gente pode aproveitar melhor isso até em outros momentos. O Wilton está aqui, né? Que bom que o Wilton está aqui. Enfim, eu acho que ficou mais um sentimento de quero mais, mas eu entendo a questão do tempo. E de coração, Zé, eu te abraço aqui mesmo virtualmente, abraço aí com os olhos e agradeço profundamente, né, você ter aceitado esse convite e ter participado da live comigo. Olha, o privilégio é meu, Rodrigo. O privilégio é meu. Quero agradecer a oportunidade de conversar com você, com os nossos amigos e companheiros, com seus amigos, com seus colegas de trabalho e dizer que estamos aqui sempre à disposição, não é? Estamos nessa fase ainda preparatória, vamos ver depois aí com os nossos parceiros, com os nossos aliados, fazer uma grande reflexão sobre a cidade e, sobretudo, apostar que o futuro vai ser melhor. Mesmo o momento não sendo, digamos, tão estimulador, nós precisamos, como dizia o poeta, precisamos arrancar a alegria do futuro. E você Vamos é arrancar. o futuro. E você é o futuro. Oh, que bom. Valeu, Zé. Um grande beijo, Zé. Fique em paz. Boa noite, viu? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu mesmo. Valeu, Zé. Abração, querido. Um abração. Outro, obrigado.